Oi, gente. Eu vou só falar um pouquinho agora sobre a ressonância magnética na nossa hipótese, né, de síndrome da compressão medular, no caso de Dona Carolina, né, que a gente está conversando essa semana. Então, eu vou falar só um pouquinho sobre o que é normal, sobre o que a gente precisa saber antes da gente aplicar ao caso em si. Então, eu teria essa imagem aqui do Sobota, certo? Só para a gente se localizar um pouquinho, porque a gente vai estar visualizando lá nas imagens do caso. Então, ó, primeiro, a gente tem aqui, essa parte mais cinza escuro, aqui seria o próprio canal medular, certo? Em que aqui a gente tem, nessa parte um pouco mais cinza clarinho aqui, onde está o mouse, a medula espinal, certo? Aqui tem o corpo vertebral das vértebras, e aqui é o processo espinhoso, certo? Das vértebras, aqui posteriormente e aqui anteriormente. Aí, além disso, a gente tem o líquido envolvendo, que seria essa região mais escurinha aqui, certo? O líquido envolvendo a medula. É, a gente tem os discos intervertebrais, né? E só para a gente se localizar quais vértebras a gente está falando, né? CL5, CL4, etc. Então a gente parte aqui ó, do sacro, certo? Que a gente vai ter essa curvatura aqui. Do sacro a gente conta voltando. L5, L4, L3, L2, L1, T12 e assim em diante. Então isso vai servir para a gente se localizar lá no caso, certo? Então só realmente resumindo isso que eu falei agora há pouco. Aqui mostrando um corte axial, certo? Da, da coluna vertebral, né? Que a gente vai ter a medula óssea, desculpa, espinal aqui no centro, certo? Aqui é esse círculozinho aqui, essa bolinha mais hipodensa, né? Hipointensa, na verdade. Que é essa cinza mais escura aqui, certo? O corpo do canal, o corpo vertebral, né? Vai ser essa parte aqui de trás. E esse círculo roxo que está envolvendo aqui mais externamente seria a dura mater, enquanto que esse círculo verde aqui seria a pia mater, certo? E dentro dele a gente tem, que no caso a pia mater seria a meninge, né? Mais interna. E aqui dentro dele a gente tem a própria medula, como eu falei. Aí se está dentro desse círculo verde, a gente tem um espaço intramedular, ou seja, dentro da própria medula, certo? Se está fora do círculo verde, mas dentro do círculo roxo, é o espaço intradural, certo? Agora, se está fora do roxo, vai ser epidural, certo? Para a gente entender as compressões. Aí, das imagens que a gente pode ter da ressonância magnética, essas imagens podem estar ponderadas em T1 ou T2, que, resumindo bastante, a gente vai ter, basicamente, tons de cinza diferentes para as mesmas estruturas. Então, por exemplo, dependendo de T1, eu posso ter um tom de cinza para o líquido, enquanto que para T2 já seria uma coisa diferente. Então, por exemplo, o corpo vertebral, como ele tem esse componente gorduroso, né, e a gordura na ressonância magnética em T1 fica mais branco, digamos assim, que no caso o termo correto seria hiper intenso ou com sinal alto, certo? Já na ponderação T2 seria o sinal baixo, ou seja, hipointenso. Hipointenso significa mais escuro. Hiperintenso significa mais branco, mais claro, certo? Ou sinal baixo. Já o líquor em T1 vai ter o sinal baixo, ou seja, hipointenso, por conta da água, por conta dessa estrutura líquida. Já as estruturas líquidas em T2 ficam hiperintensas, ou seja, mais brancas. Tecido neural na medula espinal, ela tem praticamente a mesma hipointensidade, ou seja, é um pouco mais escuro, mas não é tão escuro quanto o líquor, certo? Então ele é, diferencia o líquor da medula, sendo a medula um pouco mais clarinha do que o líquor, certo? Enquanto que a medula ela é mais escura do que o corpo vertebral, que vai ser hiperintenso, né? No caso de T1 que eu estou falando, certo? Mas vai ser a mesma intensidade de sinal. Já o disco vertebral, em T1 vai ser hipointenso, ou seja, escuro. Já em T2 vai ser hiperintenso, por causa que tem esse componente líquido, que então vai ser hiperintenso em T2, certo? Então, trazendo aqui as imagens, o corpo vertebral, está vendo em T1, ele está hiperintenso, ele está mais clarinho do que o líquor, que ele está aqui mais escuro. Está vendo essa parte escura aqui? Está envolvendo a própria medula, certo? E a medula, como dá para ver, é um pouco mais clarinha do que, um cinza um pouco mais claro do que esse preto mesmo, né, que está aqui, do líquor, mas é mais escuro do que
esse branco que está aqui da vértebra, do corpo vertebral, certo? E os espaços intervertebrais, onde a gente vai ter os discos vertebrais, tá vendo que está escuro, né? Então vai ser também hiporintenso, como eu tinha dito. Já em T2, contrário. Corpo vertebral está hiporintenso. O líquor, tá vendo que está bem claro agora, o que estava envolvendo a medula, está bem clarinho, bem claro, bem branco, né? Que é hiperintenso. E a medula, que está aqui no centro, né? Está aqui dentro. Essa medula, ela continua sendo hipointensa, certo? O sinal intenso baixo, certo? Comparando os dois aqui, ó, só a gente olhar o corpo vertebral de um para o outro, como fica diferente. O líquor de um para o outro, como fica diferente. Então, se a gente vê o líquor que está envolvendo a medula, a gente vê ele branco, né? Se a gente vê ele hiperintenso, então a gente está falando de T2, certo? O contrário seria T1. Agora, usando o sem e o contraste, né? O contraste que a gente usaria seria o gadolínio, né? Como vocês devem saber já. E ele permite visualizar compressões intramedulares dentro da própria medula. Então, essa imagem está sem contraste e essa outra imagem está com contraste, certo? Essa imagem aqui com contraste dá para ver uma tumoração aqui dentro da medula, intramedular, certo? Mas em alguns casos pode ser que a gente usando o contraste, a gente não consiga diferenciar, por exemplo, a metástase do corpo vertebral, certo? Que é o que acontece no caso quando a gente tem um gadolínio lá nas imagens do caso. Então, aplicando ao caso de Dona Carolina, a gente tem todo aquele quadro clínico, né, que a gente já discutiu no AVA, mas trazendo um pouco para a ressonância, a gente vê aqui essa compressão que está existindo, certo? Então, a gente está vendo aqui o líquor, certo? Em branco aqui, né, hiperintenso, então esse aqui é hiperintenso, isso aqui é T2, né? Então, ó, tá vendo? Ó, o líquor aqui vem, e aquele é interrompido, certo? Depois ele continua, ou seja, tá vendo uma clara compressão da medula espinal nessa situação aqui, no caso de Dona Carolina, certo? Aqui a gente vê a mesma coisa, sendo que a gente está com a ressonância magnética em STIR. O que seria STIR? STIR seria uma técnica de retirar a intensidade da gordura. Como eu falei, a gordura ela é hiper intensa. Então, se eu retirar essa hiperintensidade do que é gordura na imagem, é como se eu limpasse um pouco a imagem para localizar somente aquilo que fosse hiperintenso, para, na verdade, que aquilo que fosse hiperintenso, depois que eu limpo a imagem, seja justamente lesões, sejam focos de metástase, certo? Então, depois que eu faço essa retirada, né, essa limpeza da imagem com esse STIR, eu consigo localizar alguns focos hiperintensos nos corpos vertebrais aqui nessa imagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem um foco de metástase, aqui a gente também tem um foco de metástase, certo? Dá para a gente localizar isso. E aplicando aquela contagem, né, das vértebras que eu falei lá no início, então, puxando aqui do sacro, aí tem L5, L4, L3, L2, L1, T12. Então, ó, essa vértebra que a gente estava discutindo é T12. Então, a gente está tendo uma compressão da vértebra T12 e uma compressão da medula a nível de T12, certo? Então, ó, essa compressão aqui em Dona Carolina está acontecendo a nível de T12, certo? A gente visualizando essa imagem. Então, dá para ver ó, que o líquido, por exemplo, ele vem com uma certa espessura aqui, essa coluna anterior, mas ela diminui, depois ela aumenta. Então, está vendo compressão sim nessa região aqui, certo? Além disso, ó, se a gente pegar aqui L2 a gente tem o foco de metástase. Então, tem foco de metástase em L2 e também em L4, certo? E aqui o pós-gadolínio, né, como eu falei, a gente tem ó, sacro, né, aí L5, L4, L3, L2, L1, T12. Então, tá vendo como o T12 ele tá bem escurinho? Aqui ele tá hipo intenso, né? Então a gente não consegue visualizar muito o que é metástase e o que não é, mas a gente tá vendo aqui que tá vendo uma compressão também, certo? Essas aqui foram as minhas referências para conseguir estudar esse conteúdo e entender e apresentar esse vídeo para ajudar na postagem. Obrigado, gente.